dores, pessoas. Dores causadas por artrite reumatoide e outras dores que tomam conta do nosso corpo. Você que é sedentário, você que é fumante, você que tem também tendência, né, a características na família de pessoas que já tiveram essas doenças, acredite, você pode estar sofrendo de dores e tratando de maneira equivocada. Sabe por quê? Porque dor em articulação ou que sugira ser nos ossos, você procura o ortopedista. E aí adia, né, obviamente, o diagnóstico correto sobre o seu problema. E é por isso que hoje trouxemos aqui a doutora Maria Eugênia, ela que é reumatologista. Doutora, o que é artrite reumatoide? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. A artrite reumatoide ela é uma doença autoimune, inflamatória e sistêmica. O paciente ele vai sentir dores articulares, principalmente nas mãos, nos punhos, nos pés, tá? E é uma dor que ela é pior pela manhã. O paciente acorda com bastante dor e com dificuldade para se movimentar, com rigidez. E ao longo do dia essa dor ela tende a melhorar. Também pode estar associado a alguns sintomas sistêmicos, principalmente a fadiga, que é um cansaço, uma exaustão que não melhora com o repouso, né? Pode ter febre, pode ter outros sintomas também associados. Qual a diferença da artrite reumatoide para a artrite comum, que a gente conhece e que muita gente já teve o diagnóstico? Então, a artrite, na verdade, ela é um sintoma, né? O paciente vai ter inchaço na articulação, a vermelhidão e a dor. E aí você pode ter uma artrite de vários tipos. A artrite reumatoide, na verdade, ela é uma doença, né? Quando você tem o sintoma de artrite, você deve procurar o reumatologista, porque existem outras doenças que podem causar artrite. Artrite reumatoide, artrite psoriásica, as espondiloartrites, o lúpus. Então, ela é um sintoma que precisa ser investigado qual a doença que está por trás da artrite e não simplesmente se automedicar em casa. Então, o fundamental é o diagnóstico correto com o profissional adequado, que é o reumatologista, para fazer esse diagnóstico. Agora, a pergunta que não quer calar, que a gente fez nos bastidores, e essa sim causou polêmica. A artrite reumatoide, ela está associada à idade da pessoa, ou seja, quem tem mais de 50 anos, por exemplo, é alguém candidato a ter artrite reumatoide ou não tem nada a ver com a idade? Então, não tem relação com a idade propriamente dita. Existe um fator confusional. A doença que o reumatologista mais trata é a artrose, que sim, acontece em pessoas acima de 50 anos, geralmente, né? Mas a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, que é mais comum nas mulheres, tá? De meia idade. Ela costuma aparecer em mulheres em torno de 40 anos, mas eu tenho pacientes jovens de 20, 30 anos com artrite reumatoide. Isso é uma confusão, porque os pacientes associam a reumatologia ao paciente idoso, né? Eles acham que só vão ter problemas articulares na velhice. E a gente sabe que as doenças autoimunes, elas gostam de começar um pouquinho mais cedo. E aí o paciente fica em casa, se automedicando, indo para outras especialidades e não procura o reumatologista, porque acha que não é nenhum tipo de reumatismo. Os sintomas da artrite reumatoide se confundem muito com o de outras ites, como a gente conhece, como, por exemplo, da Ler-Dort, que causa muita dor também nas articulações? Sim, porque o paciente vai ter dor no punho, e aí pode ter também lesão de tendão associada. Então, ele pode ter uma artrite e ter uma tendinite, ele pode ter uma artrite e ter uma bursite. E aí, a dor, ela é do tipo inflamatória, ele precisa procurar o médico para dizer, olha, essa dor sua é relacionada à bursite, essa dor é relacionada à tendinite, ou essa dor é relacionada a uma artrite. Porque, às vezes, o paciente ele não consegue fazer essa diferença. E aí, ele vai se automedicando e mascarando tome adesivo e mascarando o sintoma. E assim, a artrite reumatoide é uma doença que, se não tratada no período correto, ela evolui com deformidades articulares que são irreversíveis. Podem ser incapacitantes para o trabalho? Para o trabalho, a mão do paciente fica literalmente deformada. Isso acontece com os anos de doença. O tratamento evoluiu muito nos últimos anos. Então, o ideal é que a gente trate já nos 6 primeiros meses. Por isso que a gente alerta para que a dor, quando ela se torna crônica, você procure o médico. Uma dor acima de 3 meses, ela não é normal, né? A gente sabe que a dor é um sinal de alerta para o corpo. Quando passa de 3 meses, já é uma dor crônica. Então, você deve sim procurar
algum especialista para investigar o seu caso. Doutora, quando tem mudança de clima, quem sofre dessas doenças sentem mais no corpo? Porque eu vejo alguns relatos no WhatsApp, não, acho que o frio, eu tô com mais dores assim, assado. Isso é mito ou é verdade? É verdade. Na verdade, o paciente sente sim mais dor. No frio, você tem uma vasoconstricção, e aí o paciente tem mais retração tendínea, você tem dificuldade de mobilidade do líquido articular. Então, não é que a doença ela piora, mas o paciente sente mais dor. E ali é um sinal de alerta. Paciente que sofre de doença reumática, principalmente as autoimunes, piora muito no período de inverno, principalmente nas regiões mais frias, acorda com muito mais dor e mais rigidez pela manhã. Então, tem paciente que tem mais dificuldade de se movimentar, inclusive. Como é que é esse tratamento? Qual é o padrão desse tratamento medicamentoso? Ele dura quanto tempo e qual é a orientação para os pacientes nesse caso? É uma doença que não tem cura, tá? Então, o tratamento ele é pro resto da vida. O tratamento ele envolve mudanças de comportamento, né? Atividade física, cessar tabagismo, uso de analgésicos para melhora da dor. Mas hoje a gente tem algumas drogas que são modificadoras do curso da doença, que são os imunossupressores e os imunobiológicos. Então, a gente tem metatrexato, tem leflunomida, tem os anti-TNFs, anti-L6, que são medicações que estão disponíveis no SUS. O paciente tem acesso a todo o tratamento dele no SUS. São medicações caras, mas que, se consultado adequadamente com o reumatologista, ele vai fornecer, e até se o paciente tiver algum convênio, o próprio convênio também fornece boa parte desses tratamentos. Já faz a devida cobertura, né? Exato. Doutora, como é que faz um exame para saber se aquela dorzinha é porque você senta mal, porque você é sedentário ou tem de fato um problema de artrite reumatoide? Então, na consulta com o reumatologista, a gente faz o exame físico do paciente, que é importante. Um teste físico? O exame físico, a gente examina a articulação. Você vai pegar na articulação do doente para ver se realmente tem inflamação ali, se tem artrite. Exames de imagem, né? A gente pode disponibilizar de radiografias, ultrassom, ressonância magnética e alguns exames de sangue. Existem 2 marcadores da doença, que são o fator reumatoide e o anti-CCP, que são anticorpos relacionados à doença. Mas existe uma forma de artrite reumatoide que é soronegativa. Tá? O paciente tem a artrite reumatoide e o marcador é negativo, mas tem outros indícios, né? Tem inflamação ativa, o PCR vai estar aumentado, o VHS vai estar aumentado. Por isso que é importante que o reumatologista veja esse paciente. Porque de paciente diz, mas eu tenho a doença, mas eu não tenho a doença no sangue. Né? Ele tem o fator reumatoide e o anti-CCP são negativos, mas não exclui a doença. É uma forma que a gente chama de artrite reumatoide soronegativa. Há possibilidade de, uma vez feito o diagnóstico e, naturalmente, a medicação adequada, a pessoa ter uma qualidade de vida? Totalmente. O paciente vai levar uma vida praticamente normal e sem dor, totalmente funcional. Eu tenho vários pacientes com artrite reumatoide, com diagnóstico precoce, que não têm deformidades articulares e que trabalham e produzem e fazem atividade física. O que é o comum? Quando a pessoa está com dor, a pessoa diz assim, eu não vou fazer exercício físico. E é justamente o inverso. Você deve fazer o exercício físico, porque o exercício também é parte do tratamento e ele vai melhorar a tua dor. Então, não é mito que se você tiver com dor, por exemplo, no ombro, você não pode pegar um peso para aquele exercício de ombro. Pode fazer, mas tem que ter também um acompanhamento ali. Isso, um exercício físico orientado, né? O paciente, quando procura o médico, a gente faz a analgesia, até que para melhorar a dor, tenha melhora da dor e o paciente consiga executar o movimento, mas ele precisa entrar no programa de reabilitação. Então, muitas vezes a gente faz uma transição, encaminha para fisioterapia se está com um problema no ombro, por exemplo, está com muita dor. Você faz uma reabilitação voltada para o ombro e faz uma transição depois. O paciente pode ir para um pilates e pode ir para uma academia. A academia é um exercício excelente, porque quanto mais tempo sem movimentar aquela articulação, você vai perder também musculatura. Né? E aí você vai evoluir com mais dor ao longo do tempo. É porque o músculo protege justamente as articulações e os ossos, né, também de um modo geral. Vendo aqui a pesquisa feita pela nossa produção, a gente está falando aqui de dores que acontecem nas articulações periféricas, como dedos, até no pescoço, é isso? Quer dizer que essas pessoas têm um pescoço um pouco mais curvado, até uma parte da coluna, pode ser decorrência de um mau tratamento ou, obviamente, o diagnóstico tardio. Isso. A artrite reumatoide, ela acomete primariamente a articulação periférica, como a gente já comentou aqui, mas paciente com anos de doença
pode ter acometimento de coluna, principalmente coluna cervical. E aí são quadros muito graves. Hoje a gente não vê tanto isso mais, né? Porque o tratamento evoluiu muito ao longo dos anos. Então, o paciente pode ter o que a gente chama de subluxação atlantoaxial da coluna cervical e é muito grave. Pode evoluir, inclusive, com alterações na medula, né? Então a dica é, passou de 3 meses sentindo dor, já procura um médico especialista e cuidado, né, nessa opção. Procura um ortopedista, mas procura um especialista também. Se está na dúvida de qual especialidade, se informa. A primeira porta sempre é a emergência, né? Então muita gente vai ali, se consulta com o clínico e depois é que tem o direcionamento. Então tira todas as suas dúvidas para que você tenha a condução correta do seu tratamento. A gente bateu um papo aqui com a doutora Maria Eugênia Farias, que é médica reumatologista, explicando tudo sobre artrite reumatoide. Se você ligou na 98.3 agora, essa entrevista completa vai ficar lá guardadinha no YouTube, no canal Mix Maceió FM. Também você pode rever pelo portal gazetaweb.com. Doutora Maria Eugênia, obrigada pela presença. Volte mais vezes para que a gente possa tirar mais dúvidas, né? Apesar... Dor de articulação e coluna todos nós temos. Não é não, Marcos? Principalmente você, depois de 50 anos. Eu não posso dar a resposta que ela mereceria, mas tudo bem. Eu não queria dizer isso, mas a sua Vamos ser a sua educados cara... na presença da doutora Maria Eugênia para ela pensar que somos amigos eternos, né? Doutora Maria Eugênia, acredito que a gente falou de um problema que atinge muita gente, porque é possível, né? Motoristas de coletivo, motoristas por aplicativo, de táxi, que passam horas e horas sentados e que muitas vezes não fazem outro exercício, a única questão é o trabalho, associam muito a dor que sente apenas a má postura ali na condição de trabalho e pode estar mascarando um problema mais grave, por isso que precisam procurar também o reumatologista. E a boa notícia é que existe tratamento, produtos com tecnologia avançada, né, no mercado e distribuídos pelo SUS, tá? Então é fundamental, a doutora Maria Eugênia vai voltar porque isso vai causar polêmica nos bastidores. Obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade, doutora. Caso não tenhamos aqui explorado algo que a senhora considere relevante, a palavra final é sua. Então, gente, eu gostaria de divulgar primeiro a minha especialidade. O médico reumatologista trata dores articulares, trata dor crônica. Se você tem dor articular há mais de 3 meses, é o especialista que você deve procurar. Não pensem só no ortopedista, tá? Não é normal viver com dor, sentir dor e se automedicar. Muitas vezes vocês se automedicam em casa, mascaram os sintomas e a doença progride. Então, estamos à disposição para atendê-los. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, doutora.Maria Eugênia Farias, tá? Eu estou lá disponível também para tirar dúvidas. Se ficou alguma dúvida aqui da entrevista, Ficaram várias, doutora. A gente pode responder por lá também, tá bom? Tá Obrigada joia. pelo convite. Vai lá, Marcos. Vai com o teu recadinho, Marcos. 7h40.